Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre boas práticas para a gestão de time de pré-vendas. Junto comigo, primeiramente, Elisa, Head de Pré-vendas da Growth Machine. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Thiago. É um prazer estar aqui. Eu sou Elisa, eu tenho 27 anos, eu já estou em vendas mais ou menos 3 anos e meio. Comecei como vendedora de loja e aí, a partir disso, comecei a trabalhar numa startup como vendedora, onde trilhei ali toda a minha carreira, né, de gestão, liderança. Então, já trabalhei com times de pré-vendas, com time de vendas propriamente, sucesso do cliente, front. Então, assim, já tenho um bom tempo na trajetória com vendas. E hoje eu estou aqui como líder de pré-vendas no time da Growth Machine. Então, é um prazer estar com vocês. Boa, boa. Junto com a gente, Bernardo, Head de Vendas da Growth, recém-empossado, né? Foi eleito recentemente, depois de uma acirrada disputa política. É uma democracia. E aí, cara, quem que é o Bernardo? Se apresenta pra galera. Então, fala pessoal, sou o Bernardo, tenho 23, um pouquinho novo, tá? Mas eu já trabalhei com consultoria... Carinha de 38. Ligeiramente acabado. Já trabalhei com consultoria financeira, controladoria. Só na Growth eu já passei por umas 4 áreas, né? Foi RH, estratégia, pré-vendas e agora vendas. Ou você é muito bom ou você é muito ruim, né? Porque a gente tenta você em vários lugares e não quer perder, né? Pois é. Eu só convenci, né, de não me tirar ainda. Mas formado em administração, atualmente estou me especializando em estratégia por Harvard. E é isso que o Thiago falou. Estou rodando a Growth, ajudando onde eu posso. E agora eu espero poder ajudar vocês também. E a tua meta é me aposentar, né? Você tem que falar isso também. Minha meta é aposentar o Thiago. Eu falo isso pra ele há muito tempo. E uns 4 meses atrás eu falei pra ele que eu queria virar líder de vendas. E ele riu. E olha aqui. Opa, bom sinal. Junto com a gente, co-host do podcast, Leonardo Alexandre, Head e sócio da Growth Machine. Bora para mais um episódio, né? Cara, me apresentando aqui rapidamente, agora eu tô com 30 anos, fiz há pouco tempo. Né? Eu estava presente, inclusive a mãe dele é um amor. Não me chamou. Muito bom. Aí, ó. Muito bom. Já tem mais uma pessoa pra chamar. Culpa de marketing. Tem problema não. Se você tiver de dieta, não vá na casa do Léo. Porque a mãe dele, cara, além de ter uma comida sensacional, ela fala assim, não, meu filho, vem aqui, come mais um bolinho, come mais um sei lá o quê. Sempre. Voltou com marmita pra casa. Cara, metade do bolo ela me deu, cara. Sempre. Cara, eu sou formado, minha formação original é engenharia, né? Para a área de elétrica, especialização em telecomunicações. E agora eu estou indo para me especializando, né, em MBA, em marketing, estratégia data-driven e um pouquinho de inteligência artificial. Caraca, não é pouca coisa não, hein? Bom, esse papo vai ser muito bom. Vamos entrar, então, no assunto pré-vendas. Então, gente, assim, até para dar um preâmbulo, né? Tipo, assim como o Receita Previsível é um livro muito famoso dentro do processo de prospecção, existe um segundo livro que ficou muito popular, chamado Prospecção Fanática, escrito pelo Jeb Blount, né? Que fala um pouquinho sobre alguns pontos que a gente pode ter atenção quando a gente vai tanto prospectar quanto gerenciar uma operação de pré-vendas. Mas, assim, Elisa, cara, para a gente já entrar dentro do tópico, né? Cara, conta um pouco assim sobre como é que foi teu primeiro impacto, teu primeiro contato com pré-vendas e como você, tipo assim, entendeu o que era necessário para tocar uma operação, tanto de prospecção quanto de qualificação de oportunidades. Legal. O meu primeiro contato foi, de fato, estruturando um time de pré-vendas, né, um time de prospecção. E uma coisa que eu notei muito é a questão estrutural do processo, né? Então, como que a gente faz todo o gerenciamento de processo dentro do time de prospecção, dentro do time de pré-vendas. Então, eu acho que é muito importante, né, a gente olhar muito essa questão processual, principalmente dentro das ferramentas, entender principalmente o nosso cliente ideal, né, onde que a gente quer chegar ali, qual cliente a gente quer abordar, os principais princípios que a gente tem com esse cliente. E aí, a partir disso, depois que a gente define o nosso cliente ali, o nosso perfil de cliente, a gente prospectar esse cliente, e aí entra muito essa questão processual, como que a gente introduz a cadência, como que é feita a cadência, quanto tempo a gente, né, leva com esse cliente, até que a gente consiga, de fato, fazer o agendamento. Então, são algumas coisas importantes que a gente precisa olhar ali dentro do time de pré-vendas, dentro de um processo de prospecção, né? Cara, assim, ela estava descrevendo, né? E eu estava lembrando como que foi que a gente recrutou a Elisa, né? Tipo assim, o que rolou? Só para vocês pegarem aqui, né, o backstage da história toda. A gente tinha um líder de pré-vendas, né, que saiu, que recebeu uma proposta para uma outra oportunidade, e aí não tinha ninguém para jogar. A gente falou, Bernardo, vai que é tua.
Né, Bernardo? Isso aí. Como do último podcast estava falando de OKR, era o que eu estava fazendo antes na parte estratégica. E o Thiago pediu, Bernardo, você já tem aí noção dos números, das métricas, que está acontecendo na empresa como um todo. A gente precisa que você ajude aí na ponta de pré-vendas. E aí, assim, tipo, a gente botou o Bernardo lá interinamente e ficamos com a vaga, né, de um head de pré-vendas em aberto. E aí, tipo, entrevistei algumas pessoas e tal, ninguém, tipo, que a gente tinha se identificado muito. Aí, cara, eu lembro que eu tava trabalhando, aí o Bernardo mandou uma mensagem no Slack. Encontrei a pessoa perfeita. Aí eu falei, como é que é? Não, fala comigo, Não. sei lá o quê. Foi além. Que você tinha perguntado se eu podia ficar, de fato, em pré-vendas, né? Que estava tendo um resultado legal. Eu falei, tá, posso ficar. E a gente estava até parando De recrutar. com esse processo. Eu já estava parando. Só que nesse tempo eu fui e fiz a entrevista com a Elisa. Aí eu falei, Thiago, contrata ela. Não importa pra onde, o que, bota no meu lugar, me demite, contrata a Elisa. Ela é o que a gente Aí não, precisa. eu não queria. Eu falei, não, cara, pô, tu tá mandando bem. Acho que tu bateu meta, tu tinha batido meta, Foi. né? A gente aumentou a conversão para 49%, tava acima do agendamento, tava tudo... Aí eu falei, cara, vai. Eu falei, tá bom. Eu fui contra gosto entrevistar a Elisa. Cara, eu falei, caraca, mano, a bichinha saca, mano. A bichinha sabe. Aí eu falei, não, beleza, você tá certo, vambora. Tô um tempo já trabalhando com essa questão, né, com o time de vendas. Eu já trabalhei tanto em prospecção, no time de SDR, já trabalhei como closer, enfim. Então, já tenho uma bagagem bem legal aí. E eu fiquei muito feliz também, né? Poxa, eu, querendo ou não, fui prospectada ali também no LinkedIn, né? Então, assim, foi bem legal. Tô curtindo muito a Growth Machine. O Bernardo me ajuda, assim, a beça. Então, eu tenho certeza que a gente está construindo aí um time bem legal e estamos chegando lá. Agora, o bom é o seguinte, se a gente não bater meta, a culpa tá aqui nessa mesa, né? A culpa já não é mais minha, a culpa já não é mais minha. Cara, e aí Não, até... já tem vendas, pré-vendas, marketing. Ferrou. Acabou. Não, e assim, né, até pra, tipo, contextualizar a galera, a gente tava com um desafio muito grande, né, de conseguir fazer com que a operação se tornasse mais eficiente. A gente já tem desafio pra caramba, acho que nunca para, né? Mas uma coisa que fez uma virada, né, e tem feito a nossa performance aumentar muito, primeiro, foi a gente olhar mais de perto cada um dos números, né? Então, cara, todo dia às 18 horas a gente para, sagrado, a gente vai lá rezar a nossa missa, né? Tipo, número por número. E outra coisa foi, tipo, quebrar a barreira, né? Porque anteriormente tinha uma distância entre marketing e vendas. Tinha uma briga muito constante do tipo, puta, não tá fazendo, não tá chegando lead. Não que hoje não tenha ainda, né? A gente resolveu isso com 5 minutos na mão toda quinta-feira. Tudo certo. ainda temos muitas discussões, muitos pontos que a gente precisa melhorar. Mas eu sinto que, tipo, cara, puta, a gente tá olhando para um único lugar e trabalhando junto, tentando corrigir ali e tal. Temos um desafio e a maior parte da culpa é do Léo, né? Sempre, né? O Léo fala, não, tá com pré-vendas. Aí eu falo, não, tá com marketing. E assim vai. Mas assim, cara, vamos posicionar. Bernardo, entrando no nosso tópico, qual que é a importância da prospecção, né? E por que a gente tem que ter atenção à prospecção quando a gente olha para uma operação comercial? Então, a prospecção tem vários motivos para ser importante, né? A gente pode falar tanto pelo aspecto de geração de funil, tanto quanto a parte disciplinar, tanto do SDR quanto do próprio vendedor, né? Então, quando a gente pensa na parte comportamental, né? Quando você está acostumado com uma cadência, com uma prospecção, você cria resiliência, cria disciplina, cria organização. São todas características extremamente importantes, tanto para um SDR quanto para um closer, né? E, em consequência disso, você deixa o seu lead mais quente, né? Você deixa ele mais interessado no seu produto, mais interessado em você, ele não esquece de você, e quando ele chega de fato para o seu vendedor, ele já está quente. Então, a chance dele fechar é muito maior. Boa. Complementa alguma coisa? Não, só para explicar o que é uma cadência, né? Porque às vezes a pessoa tá eu ouvindo ia e não jogar sabe essa o que eu ia é. jogar essa bola pra Elisa. Elisa, cara, explica, o que é o setor de pré-vendas, né? Tipo, a gente falou Para que serve? Qual a para que importância? serve e o que é essa tal dessa cadência que a gente está falando, né? Perfeito. Só tenta falar um pouquinho perto. Eu não sei se você está acompanhando, se tá... Tá? Tá Beleza. show. O time de pré-vendas, né, a gente trabalha aí a prospecção do cliente, então, basicamente, a gente pega esses clientes, qualifica esses clientes, e foi muito o que o Bea falou, né, a gente cria uma curiosidade, apresenta ali o nosso produto, explica um pouco como que a gente funciona e quais são as soluções e como que a gente pode ajudar esse cliente, né. E aí, dentro do time de pré-vendas, a gente pode tratar duas vertentes, que é o time de inbound, né, onde o marketing ali ajuda trazendo os leads, né, através de campanhas, enfim, traz esses leads para a gente qualifica. E a gente também tem a vertente ali do outbound, onde a gente vai lá, bate na porta do cliente, apresenta o nosso produto e tudo mais. E aí o time de pré-vendas, ele utiliza a cadência, né, então são os dias que a gente entra em contato com esse cliente. Então, a partir disso, a gente
Dentro dessa cadência, a gente tem um tópico de pesquisa, onde a gente pesquisa ali o nosso cliente, entende o perfil dele, como que a gente pode atender e trazer as nossas soluções para esse cliente. A gente tem as ligações, então a gente liga para esse cliente para prospectar, entender como que está esse cliente, quais são os desafios de venda. A gente tem os e-mails, a gente tem mensagens de WhatsApp. Então, são cadências que, a partir de números de contato, o número que a gente vai falar, seja, a gente vai ligar aqui uma vez, vai enviar um e-mail, a gente vai falar uma vez, vai enviar um WhatsApp. Então, é um espaçamento entre dias onde a gente faz as atividades para que a gente possa chegar nesse cliente, qualificar esse cliente e mostrar o nosso produto. Então, a gente segue essa cadência, e aí as cadências são seguidas, né, de atividades, seja de e-mail, WhatsApp, social ponte. Então, a gente entra em contato com o nosso cliente através da cadência. Sabe que eu tava num evento uma vez e me perguntaram assim, né? Tipo, o que é mais importante? Né? Você escolher a ferramenta, você escolher o mercado, ou você ter o melhor SDR, né? O melhor pré-vendedor. E eu falei assim, cara, tipo assim, o que é mais importante num time de futebol, né? Usar a chuteira, ter um time bom ou ter treinamento? Aí o cara falou, porra, não sei. Eu falei, pô, mesma coisa, né? Você precisa dos três juntos para o time poder ganhar. Não adianta você analisar se um é melhor do que o outro. E quando a gente olha para essa perspectiva de cadência, né, qual que é o grande desafio quando a gente olha lá para o SDR na outra ponta, né, para a pessoa? E eu acho que depois é bom a gente, né, contextualizar nossas sopas de letrinhas, todos esses jargões técnicos que a gente usa. Mas o cara que é responsável por fazer a prospecção, né, a gente sabe que uma prospecção eficiente vai ter ali algo próximo de 15% de conversão de smart lead, ou seja, de dado de contato de alguém que você vai atrás para reunião agendada. Considerando que a gente tem 15%, significa que ele vai ter que ser capaz de falar com diversas empresas e pessoas diferentes simultaneamente para que ele consiga, né, dentro dessa quantidade de pessoas, chegar ali, né, vamos falar que para ele entregar 15 reuniões, ele vai ter que estar falando com 100 pessoas, né, talvez até simultaneamente. E aí, como é que você vai lembrar de quem é que você já mandou o e-mail, de quem é que você já mandou o WhatsApp, de quem você já adicionou no LinkedIn, quem você já pesquisou, e até mesmo quando a pessoa te atender, porque às vezes você vai, primeiro dia você vai lá, mandar uma mensagem do LinkedIn e mandar um e-mail. Segundo dia você vai ligar. Como é que, dessas 100 pessoas que você está tratando, como é que você vai lembrar que esse aí é o cara que não está crescendo ou que é uma empresa de software que está numa região do interior e não consegue mais ter mercado? Se eu não organizo isso usando um software e não organizo as atividades espaçadas ao longo do tempo, eu tenho dois grandes riscos. O primeiro risco é ou eu ligar demais para uma pessoa, né, e aquela pessoa ficar puta contigo, e simplesmente ou te bloquear, ou, né, ou te xingar e falar nunca mais me liga, ou então tem um risco que eu acredito que mais aconteça, né? Da pessoa tentar falar uma vez e não consegui falar e dá perdido na oportunidade. Quanto é que está custando uma oportunidade na Growth? A gente viu isso na semana passada, 1.700 e pouco, né? Depende do serviço. Chega a R$1.700. Chega a R$1.700. Então, se o SDR pega e liga uma única vez, né, é pegar e rasgar R$1.700 e jogar fora. Né? Então, o grande objetivo, quando a gente olha para montar esse processo, é, cara, tentar o máximo de vezes, sem ser um pé no saco, perturbando a porcaria do lead e deixando o cara puto, e ao mesmo tempo garantindo com que o SDR consiga controlar as diferentes oportunidades sem se perder no meio do caminho, né, e deixar o contrato cair. Até entrando um pouquinho nisso, o que a gente está falando aqui é de especialização de função, né? Então, em vez de passar todas as oportunidades que você está trazendo de marketing para vendas diretamente, você está tendo uma área ali no meio que fala com essas pessoas, né? Entra em contato e vê quem realmente vale a pena passar para frente e quem, cara, só está curioso ou, pô, não tem realmente o encaixe total dos filtros, que às vezes você tem filtro além do marketing, que ele não consegue ser pego. E aí o vendedor ele não perde tempo fazendo reuniões desnecessárias, né? Ele não vai ficar fazendo como se fosse um atendimento. Total. E, cara, e aí, quem posiciona? SDR, BDR? Quem me ajuda aí com a sopa de letrinha? Só pra galera entender o que... Já olhamos pra você, né? Já falei bastante no último podcast. O que é? Então, a gente tem ali o BDR, né? Que ele vem antes ali do SDR. Então, ele faz toda essa questão de listas, né? Entendem ali o perfil do cliente e tudo mais. E aí, a gente tem o SDR que faz essa qualificação, né? Desses clientes que chegam pra gente. Então, a gente tem essas duas pontas. E aí, hoje, a gente atua ali, né? Principalmente com o SDR no time de pré-vendas. E aí, a gente faz a qualificação desse lead ali junto com o SDR.
Tipo assim, tem várias discussões, né? Eu já vi lugar, tipo assim, por exemplo, se você pegar o Receita Previsível, ele fala que o cara que pega lead inbound é o MRR, né? Que também é conhecido como Receita Recorrente Mensal. Mas é porque ele fala que é market, né? Representative, não sei o que é o outro R. Tem gente que chama o SDR, né, de inbound e o BDR de outbound, né? Então, assim, cara, independente da sopa de letrinha, o developer, né, ele é justamente responsável por desenvolver o negócio e ele vai ser a primeira ponta ali da estrutura comercial onde o teu cliente vai ter o primeiro contato. E uma coisa que a gente olha muito, e é um desafio nosso, né, que é o tempo de resposta, né? Então, assim, acho que já indo dentro das métricas de uma operação de pré-vendas, né, cara, por que você que está jogando todas as bolas para a Elisa, por que é importante, né? E até conta um pouco, cara, como é que foi a tua experiência. Cara, isso é uma coisa que você fala no Jeito Growth, daqui a pouquinho acho que é legal também a gente falar um pouco sobre como é o jeito. Mas, assim, eu achei muito legal a tua apresentação, mas, assim, cara, o que eu tenho que olhar, né, em pré-vendas e por que o tempo de resposta é um KPI importante? Mais do que o que você tem que olhar é a questão do porquê, né? Por que você olha para as coisas? Antes de você decidir o que você tem que olhar, você tem que entender o porquê você está olhando. Você tem que perguntar o motivo das coisas. Não adianta você simplesmente falar, a métrica é tal. Talvez não seja. Pode ser que no seu caso você tenha uma etapa a mais, uma etapa a menos e mude um pouco. Então, o importante para mim é você entender qual é a causa e consequência de cada coisa que você faz na sua operação. Então, quando eu entrei em pré-vendas na Growth, mesmo sem nunca ter de fato trabalhado em pré-vendas na Growth, eu só fiquei perguntando 500 milhões de coisas para todo mundo que já tinha trabalhado com a pré-vendas da Growth, para entender o que eles se preocupavam e por que cada coisa podia ser da forma que era. E aí as conclusões que a gente chegou foi tempo de resposta era um impacto relevante, especialmente nos leads inbound, né? Porque a pessoa fala que quer falar com você. Se você demorar 3 dias para falar, a pessoa já pode até ter esquecido. Então o tempo de resposta é importante por isso. Que, tipo, isso é uma parada boba, né? Boba, mas tipo, era completamente negligenciado, né? Tipo, tinha lead que... Acho que quando você pegou, tava em 72 horas, né? Tava um número bizarro. Isso, né? tinha algumas coisas erradas. Por exemplo, o lead caía, por exemplo, se cadastrava no sábado e caía na nossa cadência no sábado. Só que o nosso SDR só pode pegar na segunda-feira, porque ele não trabalha sábado. E aí isso, além de tudo, bagunçava a métrica. A gente não sabia quem estava realmente atendendo os leads no momento certo e quem estava demorando. Então essa foi uma coisa que a gente teve que arrumar. Outra coisa era a taxa de conexão. Tá, se a gente ligar a nossa principal atividade, a gente consegue falar com os leads? Não estava conseguindo. Por quê? Aí a gente foi pesquisar, a gente descobriu que por causa da Anatel, a binodinâmica estava funcionando diferente e não estava conseguindo conectar. Então a gente inseriu o WhatsApp como uma das cadências principais. Isso deu retorno também. Então não é sobre o que você faz, é mais o porquê. Por que aquilo está acontecendo? Por que aquilo não está da forma que eu quero? Você fazer perguntas para achar uma solução. Não é simplesmente, fulano faz desse jeito, vamos fazer igual. Tem que ver para o seu negócio como funciona. E, cara, tipo, tem 2 slides que você mostra no Jeito Growth, né? Onde você está mostrando métrica. Cara, me lembra o que é aquilo ali? O que foi que você olhou nesses 2 pontos? Eu estava falando mais sobre inbound, né? Não estava falando tanto de outbound. Então, eu estava falando sobre a taxa de conversão dos nossos SDRs, seriam os leads que a gente recebe, e desses que a gente recebe, quantos a gente consegue falar e agendar, no caso, quantos estão de fato qualificados e vão para oportunidades. A taxa de conversão é isso. Tem a quantidade de oportunidade gerada, então, para saber quanto a gente está enchendo o funil dos nossos vendedores. E a última métrica era a quantidade de leads que a gente recebeu. Então, quanto que o Léo estava mandando para a gente de lead. Eram essas 3 métricas. E no Jeito Growth, eu mostro exatamente o cenário que eu peguei e o que eu fui fazendo para evoluir isso daí para o cenário que a gente está agora. Que é com uma taxa de conversão alta, com marketing batendo meta, pré-venda batendo meta e taxa de conversão acima da meta. Então, são as perguntas, o processo de raciocínio que eu fiz, todo montado lá no Jeito Growth. Então, esses 3 principais pontos. Então, daqui a pouco a gente fala sobre Jeito Growth, né? Aí a gente entra num detalhe ali. Elisa, acho que assim, um ponto que eu sempre bato contigo no one é, cara, tipo, você herdou um time, né? Você não montou um time. E uma dúvida que eu recebo toda hora, não sei se você também pega isso, é, cara, como eu encontro bons SDRs ou como eu recruto bons SDRs? Qual é que é a tua percepção e o que você diria pra galera que tá ouvindo a gente em relação a, cara, eu acho que o time é a base de tudo, né? Sim, com certeza. E a forma, e foi muito isso que você falou, né? A forma que você estrutura o time também é muito importante. Então, é importante não só também essas questões de processos, questões de ferramentas, né? É importante que, cara, já tenha ouvido falar sobre, eu já tenha trabalhado com, é muito importante. Mas quando a gente pensa em estruturar um time, eu sempre falo, né? Quando você vai fazer uma entrevista, você pergunta, cara,
eu gostaria de trabalhar com essa pessoa? Se a resposta for não sei, já é um não. Um não sei já é um não, né? Então, essa é a pergunta que eu mais paro e penso assim num processo seletivo. E querendo ou não, a gente sabe que o time de pré-vendas, cara, a gente está ali muitas vezes qualificando aquele cliente. Tem essa questão da cadência, que é uma coisa que você tem que entrar em contato com o cliente ali, né? Num determinado espaçamento de tempo. Então, a pessoa, ela precisa, mais do que, assim, tudo, cara, saber onde quer chegar, ser bem motivado, entender muito o produto que você não... O SDR, ele não está ali vendendo, né, um produto, mas ele está, querendo ou não, apresentando o produto, vendendo uma ideia, vendendo ali uma solução. Então, o cara tem que acreditar muito no que está vendendo, no que ele está apresentando. Então, assim, conhecer bastante o produto, entender das ferramentas, estar bastante motivado. Enfim, essas coisas eu acho bem importante para que, né, você consiga estruturar um time assim, bem consolidado. Assim, né? Tipo, acho que o primeiro grande desafio que eu vejo né? Primeiro que a profissão de vendas já é uma profissão absurdamente desvalorizada, né? Tipo, o cara olha assim, puta, ser vendedor, né? Quantas vezes alguém não chega para você e fala assim, pô, direto fala comigo, cara, tem uma vaga na empresa? Tem uma vaga na Growth? Pode ser até vendas, né? Tipo assim, tem uma vaga, tem tudo, e aí, tipo, até vendas, né? Porque é a minha última opção trabalhar em vendas. Então, assim, venda já é uma vaga subvalorizada, né? A gente acha que ser vendedor é chato, é feio, subemprego e tudo mais. Agora, o pré-vendedor, tipo assim, é o primeiro passo dentro da carreira de vendas na maior parte dos negócios. Então, assim, o cara tá, tipo, abaixo do negócio que é subvalorizado, né? E o Léo, uma vez no one-on-one, ele tá falando isso comigo, cara, que, assim, no time dele, eu acho que você deve ver muito isso também, é impressionante o nível de entrega de uma pessoa que sabe onde quer chegar de uma pessoa que não sabe onde quer chegar, né? Ah, puta, tô aqui em casa, de bobeira, jogando videogame e tal, achei uma vaga de SDR, né? Vou aplicar, né? Pelo menos a minha mãe para de me encher o saco, né? Arrumei alguma coisa para fazer. Arrumei alguma coisa para fazer. Velho, qual é a chance desse ser humano ser bom em alguma coisa? Qual é a chance dessa pessoa entregar resultado, né? E uma parada que a gente estava falando, eu tava terminando de ler o livro que eu te dei hoje, né, que é Os Líderes se Servem por Último, e tava contando a história do Jack Welch, né? Até, tipo assim, foi CEO da GE e tal, tem gente que ama, tem gente que odeia. Tipo assim, eu gosto do Paixão para Vencer, mas depois ele foi muito criticado porque ele foi um CEO que entregou muito lucro, mas olhou pouco para as pessoas, né? E o Jack Welch, ele tinha uma teoria que era o 70, 10, 20, né? Tipo, mantenha 70% das pessoas, demita 10%, não, promova 10% e demita 20%. Né? Então, ele, tipo, todo quarto ele olhava lá quem está fora, quem está dentro. E, putz, né, é um clima hostil, e aí tipo, a grande crítica que o Simon Sinek fala é que as pessoas acabam, tipo, não competindo, né? Começam a brigar uma com a outra e tal, para ver quem vai ficar ou não vai. Mas, ao mesmo tempo... Cooperando, na verdade, né? Elas cooperam menos porque elas têm a preocupação de estar entre os 20% que vão ser cortados, entendeu? Só que, por um outro lado, cara, quando a gente olha para times de pré-venda e para times de venda, cara, tipo assim, não tem como a pessoa ser boa, e aí, porra, na vida, em qualquer coisa, se você não fizer muito aquilo que você está querendo ser bom, sacou? Puta, você trabalha em pré-venda, você vai ligar, pô, cara, você vai ser ruim, mano. Você vai ligar uma vez ou outra, vai mandar e-mail, vai ficar... Cara, você vai ser ruim. Não tem como você ser bom em alguma coisa que você faz esporadicamente. Agora, você quer ser bom em alguma coisa? Cara, faz todo dia. Faz mais do que a média. Executa com vontade. E o que vai acontecer? Trabalhar em pré-vendas é tomar porrada, é ser maltratado, é tomar não, é pegar gente grossa. Vou te falar, no inbound tem gente que se cadastra e esquece que se cadastrou. Sim. Né? No outbound, então, depois de você ter tomado 3 ligações da tua operadora, uma do cartão de crédito e alguém tentando te vender a assinatura de algum jornal que você não quer ler, né, você vai ser maltratado. E se o cara não tem uma visão de que ele está fazendo aquilo ali para chegar em algum lugar, puta, a chance do cara fazer isso deitado na cama, sem vontade, desanimado, porra, vai ser enorme. Sim. E hoje, por exemplo, aqui dentro do nosso time mesmo, a gente tem SDR que, cara, acompanha a venda. Tipo assim, cara, vendi um agendamento meu, uma reunião minha virou venda. Então, assim, são pessoas que, foi isso que você falou, que sabem onde querem chegar. Então, acompanham as suas metas. Cara, quanto que eu preciso fazer hoje? Como é que tá a meta em conformidade essa semana? Então, assim,
trabalhar com vendas é muito isso, né? Você acompanhar não só ali o que você precisa fazer. Então, aqui a gente, em pré-vendas, cara, a gente tá ligado no que o marketing tá fazendo. Então, poxa, o que a gente pode melhorar dentro do marketing pra gente conseguir gerar mais reunião aqui, pra gente conseguir gerar mais receita ali junto com vendas. E, pô, vendas, o que eu preciso melhorar aqui em agendamento? Então, são pessoas que precisam ser bastante dinâmicas, né? Então, fazer essa conversação entre as áreas, entender o que a gente pode melhorar dentro aqui. Então, esse perfil de pessoa, como eu falei, cara, eu tô acompanhando aqui venda. Cara, eu fechei uma venda hoje. A minha reunião gerou uma venda hoje. Putz, eu levei um no-show, já vou tentar reagendar. Cara, cadência. Elisa, essa cadência aqui, essa mensagem de WhatsApp não estão me respondendo. Vamos mudar aqui? Vamos mudar alguma coisa? Vamos entender o que a gente pode melhorar? Então, esse perfil muito que a gente busca dentro de vendas, né? Esse perfil que, cara, onde que a gente pode chegar, o que a gente precisa melhorar. Então, eu acho isso muito importante, principalmente dentro dos times de venda, né? Não, cara, a gente acelerou mais de 1.000 empresas, então a gente tem muito dado, muita métrica, tipo assim, muita coisa para analisar e poder falar. E, tipo, sem dúvida nenhuma, ter uma boa cadência é importante, ter um bom software de prospecção é importante, ter rotina gerencial, ter roleplay, ter caramba, quatro, tudo é muito importante. Só que, se você errar na contratação do SDR, mano, tu errou. Se a gente olhar, nossos maiores vendedores hoje começaram como SDR. Viraram vendedores e são absurdos. Sábado, 8 da noite, mandando mensagem pedindo para assinar contrato. A outra de férias lá na Itália, 7 da manhã na Itália, mandando mensagem pedindo para ajustar contrato. Tipo, o pessoal engajado. Não importa onde tá, não importa a hora. Eles querem resultado, querem resolver. Cara, e até assim, tipo, primeira coisa para quem tá ouvindo, tá? Cara, eu sou, mesmo não sendo jovem, né? Se bem que o Gary, ele fala, né? Eu sou um baby, né? Eu sou um bebê, né? Tipo, tem muita lenha para queimar. Mas eu sou um jovem empreendedor, né, cara? Eu empreendo há pouco tempo, eu empreendo há 4 anos. E, cara, uma das coisas mais difíceis que tem é demitir, saca? Porque, puta, dói muito, cara. E você fica pensando assim, cara, o que vai ser dessa pessoa e tal. O que tá passando na vida dele, O né? que tá acontecendo na vida dele e na economia, puta, complexa e tal. Será que esse cara vai se recolocar e não vai? Agora, ao mesmo tempo, cara, quando você mantém uma pessoa que não tá engajada, que não tá preocupada, que não tá correndo atrás, tipo, não é que você escolheu privilegiar ela, é que você escolheu prejudicar os demais, né? Porque, por exemplo, a gente tem pessoas que, como você falou, tá preocupada com a venda, não tá preocupada com o agendamento. E se a gente não constrói um time que bate meta, que entrega resultado, que faz com que o negócio cresça por um todo, a gente vai ser crescimento linear. E quem é fora de série não fica em lugar que é linear, né? Então, cara, você que tá ouvindo, a primeira parada que eu faria, tá? Até para implementar o que a gente tá falando, cara, faz uma linha reta e, tipo, do teu time, quem realmente está engajado, quem realmente está comprado com a visão, com o sonho, quem quer crescer, quem tem o objetivo de chegar e quem está apenas vivendo um dia depois do outro, né? Quem está apenas ali, tipo, ocupando tempo, ocupando espaço, esperando que o universo faça alguma coisa por ela. Cara, não tem jeito, mano. Se você não tiver as pessoas comprometidas e que estão sonhando, que querem se desenvolver, querem crescer, a chance do negócio dar certo vai ser muito baixa. Velho, vai ser muito baixo. E pode gerar lead à vontade. Né? Porque não vai dar resultado, cara. Exatamente. Eu quero até bater um pouco nessa ponta, né, que você falou. Existe sim um lado profissional, né, que está executando ali o processo como um todo. Mas conversando com muitos clientes em estágios diferentes, eu entendi que, cara, às vezes a galera contrata e pensa, pronto, minha vida está resolvida. Já trouxe um profissional aqui, agora ele se vira e faz acontecer, né? Só que, cara, tem um papel do líder, que é mostrar a direção, que é eliminar os problemas da frente. Cara, você está tendo um problema aí? É ferramenta? É processo? É roteiro? É roteiro? Cara, o líder tem que entrar lá e tirar as barreiras pro profissional que entrou ali fazer o trabalho dele. Onboarding, por exemplo, fazer o processo de onboarding adequado. O que é o onboarding? O profissional entrar na sua empresa e ele entender primeiro o que a sua empresa o que ela faz mais a fundo. E, cara, o que ela tem que fazer? O que é o resultado dela, né? Agora, se você só contrata, traz, a pessoa entra, e ela não sabe nem direito o que ela tem que fazer, cara, você tá esperando um milagre, sabe? Tipo, tá esperando que a pessoa assuma seu papel como líder, e, consequentemente, se ela perceber isso, se for uma pessoa muito boa, ela vai falar, melhor eu mesmo fazer pra mim. Ou vai tirar o seu lugar. Ou vai tirar o seu lugar. Não, cara, assim, uma coisa muito legal, eu quero provocar em relação à rotina,
Mas assim, eu me lembro que meu primeiro emprego, né, foi numa operadora de telecom. E, cara, era uma área... engraçado que, tipo assim, o que eu aprendi lá eu uso hoje, né? Era uma área de prevenção à perda, né? Então a gente ficava investigando telefones que eram fraude, né? Então que faziam muita ligação e seriam roubados. Cara, assim que eu cheguei nessa empresa, tipo, tinham bloqueado a Coca-Cola. Simplesmente a Coca-Cola tinha sido bloqueada por suspeita de fraude. O cara ligou, quem atendeu foi um gringo, ele pediu para confirmar os dados da empresa. Imagina, era um presidente da Coca-Cola que estava viajando pelo Brasil. O cara falou, pum, desligou, cortou. E, tipo, em 5 minutos entrou 10 caras de terno e gravata, desesperados, porque era a conta mais importante da empresa, e alguém tinha bloqueado, e ninguém queria para a sala de prevenção à perda corporativo, no B2B. Né? Olha que engraçado, foi meu primeiro contato com o B2B em 2004. E eu comecei lá, tipo... Cara, primeiro eu mapeei as ferramentas que tinha, mapeei os processos da empresa, consegui navegar pela empresa inteira. Eu criei um processo de análise e prevenção a perdas para pessoa jurídica, porque a galera só fazia para pessoa física. E, cara, tipo assim, puta, tipo, assim que eu comecei, eu peguei um fraude de 8 milhões e meu nome correu a empresa inteira. O meu supervisor direto começou a ficar incomodado comigo. Trabalhava na sucursal do Rio, né, e ia abrir uma vaga para a sucursal Brasil, né, que era a holding. E o cara começou a, tipo, a me boicotar, a puxar meu tapete. E, cara, botaram uma tela escrava no computador. Eu consegui entrar no computador dele por essa tela escrava, porque ela tinha um erro lá. E aí ele foi na TI. Tipo assim, quando eu cheguei para trabalhar, tava a TI no meu computador, varrendo meu computador para descobrir como eu tinha feito aquilo. E ele foi lá e me deu uma advertência escrita, né, tipo, dizendo que eu tinha violado o sistema de segurança da empresa, mesmo sem não achar nada, tudo porque ele queria me queimar para que, caso a vaga fosse aberta, ele não perdesse a vaga para mim, entendeu? E, cara, eu falei, puta, beleza, eu vou assinar essa parada, mas em uma semana eu tô fora, em uma semana eu tinha ido para a concorrência. Só que, cara, tipo, obviamente esse cara não era um líder, esse cara, não preciso nem citar, não sei nem onde ele tá hoje, mas é muito comum, né, as pessoas olharem para as pessoas que estão do lado ou que estão no time e, puta, será que essa pessoa vai tirar o meu brilho? Será que a pessoa vai roubar o meu lugar? E, tipo, em nenhum momento você faz isso, né? Você, muito pelo contrário, você tá, tipo, cara, dando mais tarefa, mais espaço para que, né, uma pessoa do teu time possa, tipo, se provar que ela tem condição de assumir a função, né, que é tua. Sim, né? com certeza. E é o que eu falo muito, assim, hoje eu sou líder de pré-vendas, né? E, obviamente, a gente tem objetivos e ambições ao longo da vida, né? E eu falo, cara, eu gosto de trabalhar com pessoas melhores do que eu. Porque pessoas melhores do que eu, elas me fazem pensar. Então, elas me fazem perguntas, elas me indagam e eu fico assim, cara, eu não tinha pensado nisso. E quando eu, querendo ou não, delego e desenvolvo pessoas, é justamente isso. Eu estou fazendo com que elas sejam, cara, melhores do que eu. Porque eu preciso de pessoas assim. Pessoas assim me trazem insights, pessoas assim falam assim, Elisa, você lembrou de olhar aquele processo que, cara, a gente estava vendo na semana passada? Porque eu pensei em alguma coisa aqui que pode funcionar. Então, ter essas pessoas e desenvolver pessoas para que elas sejam melhores do que eu me faz ser melhor, me faz ser uma líder melhor. E eu tenho muito isso para mim, que liderança é servir. Né? Então, foi muito o que o Léo falou. Ver a cadência, ver o processo, de desenvolver o melhor onboarding. Por quê? Porque liderança é isso. É você estar aqui para ajudar a desenvolver essas pessoas. Né? Então, eu olhar para uma pessoa dentro do meu time e falar assim, cara, você não vai continuar nesse lugar que você está, você precisa crescer. Por quê? Porque eu preciso de pessoas melhores do que eu. Então, eu acho que a liderança é muito isso, né? Você desenvolver, você puxar a régua da pessoa. Eu falo muito com o meu time, eu falo, olha, minha barra é lá em cima. Vou jogar a barra lá em cima. Por quê? Porque vocês são capazes de ter essa barra lá em cima. Elisa é carrasco. não. Galera, mó Eu entro na saudade do Bernardo. entro na sala de pré-vendas, fico com medo. Eu entro rapidinho e falo o que preciso falar. E Mas, vou ó, embora. 16 agendamentos. Cara, rotina, né? Aí não sei. Cara, começa que você não tá falando nada, tá? Como é que era a tua rotina, né? E depois complementa o que eu preciso fazer como um líder de pré-vendas, ou o que eu preciso acompanhar e como é que eu distribuo as minhas atividades ao longo da semana. Tá bom. A rotina era essencialmente olhar os números, esses que foram mencionados, na taxa de conversão, tempo de resposta, quantidade de agendamentos, quantidade de leads, para a gente saber onde estava o nosso gargalo, qual era o principal problema e o que a gente podia fazer para resolver. Óbvio, eu não saberia dizer, tanto quanto os STRs, em termos práticos, o que a gente poderia fazer, porque eles que estão lá ligando todo dia, eles que sabem onde está verdadeiramente o problema. Isso é muito o que a Elisa falou. Não sou eu que vou chegar e vou falar,
façam isso que vai resolver. Não sei, a gente tem que conversar, eles têm que dar insight, eles têm que falar qual é a opinião deles sobre isso. Tanto que a questão do WhatsApp não surgiu 100% de mim, né? Eles falam, a gente não consegue conectar. Eu falei, WhatsApp, vamos ver se resolve. Então, a primeira parte da rotina era o Kickstart, né? Que era a gente conversar todo dia de manhã. No caso, a gente fazia de tarde para não deixar os leads esperando. Muita gente querendo falar com a gente, né? Mas fazer o Kickstart, saber como é que foi o dia anterior, o que tem planejado para o dia, como é que foi amanhã, o que está dando de problema. Tinha as rotinas de treinamentos também, porque ninguém é perfeito, sempre tem o que melhorar. Então, o Thiago participava também de treinamentos com eles. Tinha o treinamento que eu dava, que o Vitor dava antes. Agora a Elisa também está dando treinamento. Então, tem essa parte de treinamento. A parte de olhar os números com eles, né? Não era só, vocês têm que fazer tantos agendamentos. Era mostrar, a gente recebeu tantos leads, a nossa taxa de conversão tá tal, deveria estar assim, ou deveria estar pior, vocês estão mandando muito bem. Como é que é o cenário geral, como é que está de vendas. Então, para eles terem uma noção da empresa como um todo, não ficarem restritos àquele pequeno espaço que é a pré-vendas. Eles precisam saber tudo o que está acontecendo. Então, isso também era parte da rotina. Então, eu diria que é o treinamento, olhar os números, pontos de melhoria e visão geral da empresa, macro blocos. Você complementa? A gente ainda segue muito essa rotina, né? Então, a gente também tem o roleplay, onde a galera traz as ligações, discutem ali entre eles. Boa, não. Roleplay, posiciona. Sim. Não sei, estava ouvindo o Beyoncé cair agora aqui nesse podcast. O que é roleplay? Então, é justamente isso, né? A gente pega uma ligação e aí, muitas vezes, eu peço para que eles tragam essas ligações. Então, olha, ou uma ligação muito boa, ou uma ligação que você fala, putz, poderia ter sido melhor para a gente discutir aqui entre a gente. Então, normalmente, eles trazem uma ligação, a gente ouve essa ligação, e aí a gente tem um documento onde a gente traz os feedbacks, né? Então, a gente bateu em todos os pontos de qualificação, a gente qualificou esse lead em todos os pontos. Como que foi com relação a gerúndio, como que foi com relação à apresentação de produto, o que poderia ter melhorado, sorriso na voz. Então, a gente traz essa ligação, analisa essa ligação ali entre o time, e aí a gente vai tendo os insights para melhoria desse nosso pitch, né, desse nosso script. Ou também a gente faz a simulação. Então, quando a gente não traz uma ligação, alguém ali é a empresa, é o lead, né? E aí os outros SDRs fazem um papel de SDR, e aí a gente vai fazendo essa simulação, né, de ligação para a gente entrar ali em contato com o lead, fazer a qualificação e a apresentação do produto. Então, principalmente essa rotina foi uma coisa que eles falaram que, Elisa, é muito importante para a gente. Porque quando a gente se ouve, né, ou quando a gente ouve alguém, a gente consegue trazer algum insight para o nosso script, ou a gente melhora muito mais o nosso script. E ainda tem essa questão de hoje a gente está no modelo híbrido, né? Então, normalmente, quando eu estou aqui no escritório, o que eu faço? Eu fico ouvindo a ligação deles, que aí eu consigo dar o feedback na hora. Eu falo, putz, você podia ter falado isso, hein? Putz, a gente deixou passar isso daqui. Então, essa rotina de escuta de ligação e simulação é uma coisa que eles sentem, de fato, que fazem a diferença na rotina deles como SDR, né? E é muito importante, de fato. Treino é treino, jogo é jogo, né? Mas não tem jeito. Se você não treinar, não tem como você evoluir. E, cara, assim, que você acha que é o volume mínimo, assim, que, puta, tô ouvindo o Growthcast e quero começar a implementar o roleplay? Quanto tempo você acha que um gestor ou um SDR que, tipo, dentro do Demanda Infinita tinha galera que falava que era o alone play, né? Tipo assim, porque não tinha outra pessoa para fazer o roleplay junto. E eles foram lá e criaram um grupo, né, de alunos do Demanda Infinita e eles se juntavam para ficar fazendo a simulação e poder evoluir ali o processo. Mas o que você acha, Elisa? E se quiser complementar também, Bernardo, tempo mínimo que eu posso incentivar o roleplay ou, tipo, para começar a fazer o roleplay no meu negócio? Ótimo. Assim, hoje a gente tem a rotina de toda semana a gente fazer o roleplay. Pelo menos 1 hora na semana. Então, aí eu falo com os SDRs, galera, esse tempo aqui é nosso, é para o nosso treinamento. Então, assim, se o lead pedir para ligar, ótimo, a gente vai ligar nesse horário, mas vamos organizar a nossa rotina para que ninguém falte o roleplay, que é muito importante. Então, a gente faz 1 vez na semana, 1 hora, né? Para quem está começando, cara, pode começar ali de 15 em 15 dias, mas o essencial é que faça 1 vez na semana, pelo menos 1 hora. E eu nunca coloco o roleplay no final da semana.
Por quê? Porque no início da semana, você consegue aplicar o feedback no início da semana. Então, as ligações, ao longo da semana, já vão ser muito melhores. Então, se eu coloco um roleplay, por exemplo, ou na quinta ou na sexta, cara, na sexta, para mim, é o pior dia. Porque na sexta tem sábado e domingo, o cara já esqueceu tudo que a gente falou na nossa simulação. Então, o essencial é que coloque ali entre terça ou quarta-feira. Então, uma vez na semana, pelo menos 1 hora. Então, é uma coisa que os SDRs sentem muita falta e é super importante. Complementa? O complemento que eu posso fazer é que, além de fazer o roleplay mesmo, né, como eles têm essa operação muito corrida, né, o dia inteiro ligando, o dia inteiro fazendo prospecção, é importante que você, como líder também, assista as ligações, assista as gravações da reunião quando você não estiver com eles e passe o feedback depois. Então, até uma brincadeira que eu faço que eu não assisto Netflix há muito tempo. Sempre que eu tenho um minutinho, eu boto uma reunião na TV e fico ouvindo. Porque é importante, você pega os insights e você passa para os seus vendedores, para os seus pré-vendedores. Então, o roleplay é para eles se sentirem ali na prática, mas é importante você assistir também para passar o feedback depois. Cara, tem uma coisa que eu faço, né? Antes do... Graças a Deus o Bernardo está me libertando. Não que eu não gosto pra caramba do time, mas antes do Bernardo vir para vendas, eu que estava responsável pelo time de vendas, né? E uma coisa que eu passo, tipo, sempre para eles, quando eu tô em one-on-one, é um vídeo do Kobe Bryant, né? Que fala sobre o preço da grandeza, né? Que aí ele... Cara, tipo assim, para quem não assistiu ainda, tipo, velho... Pode jogar no Google o preço da grandeza. É uma combinação de várias entrevistas do Kobe Bryant, ele falando a importância do treinamento para ele ser bom, né? E, cara, tipo assim, time de pré-vendas, velho, você tem que... às vezes eu escuto algumas ligações, né? Ou de operações que a gente acompanha, ou até mesmo de operações nossas. Cara, o SDR vai inseguro, o SDR, tipo, o cliente, sabe, dá um problemão e ele muda de assunto, não explora o problema para conseguir aumentar a dor. Ou ele, cara, tipo, não consegue pegar aquela informação para gerar um valor, né? Ou então ele tenta entrar num ponto e o cliente truca e aí ele fica, cara, bambo e começa a gaguejar e aí perdeu a atenção do cara, né? Então, assim, não tem jeito. Para que você seja um bom pré-vendedor, você que está ouvindo e você que tem um time de pré-vendas e quer desenvolver os caras, cara, é a capacitação que vai fazer o cara brilhar, né? Que vai fazer o cara ir muito mais longe. E, cara, eu tava em casa de bobeira, acho que foi um domingo isso. E aí me chegou, eu não sei, tipo assim, eu vou tentar passar o áudio, né? Mas eu não sei se vai dar para ouvir, mas chegou esse áudio aqui, ó, para mim. Mensagem. Fala, Tiagão, tranquilo? Cara, eu queria só te agradecer. Hoje o time que eu tô tocando aqui vendeu pra cacete, foi um dia bom, tá ligado? E aí eu dei esse estalo, né, cara? Hoje eu só tô aqui porque um tempo atrás teve gente que ficou feliz pra cacete porque eu vendi, tá ligado? Quando eu tava começando. Então, de verdade, eu queria reconhecer que, cara, se eu tô hoje, se a galera aqui da empresa confia em mim, se eu toco o time, se eu tenho reunião com a diretoria e tudo mais, é muito porque tu investiu tempo pra cacete em mim na época. Eu lembro que, cara, a gente parava quarta-feira de manhã, tu tirava 1 hora do teu dia pra me ensinar GPCT, pra bater vendas comigo, né? E, pô, quando tu entra numa empresa, né, cara, como SDR, e o CEO para 1 hora por dia ali, né, pra te ensinar as paradas, pra gastar realmente investir em você, é realmente diferente, sabe? Então, independente de eu ter continuado aí ou não, cara, eu queria reconhecer o quanto você impactou minha vida, de verdade. Aí, o que eu respondi pra ele? O que você acha? Chave Pix, brincadeira. Mas eu acho que tem uma combinação. Assim, o treinamento é óbvio, é essencial para você conseguir atingir a excelência. Mas também tem um pouco a questão do perfil. Porque, por exemplo, por mais que eu Isso que eu ia trazer. Eu treine basquete. Vamos, já que você trouxe o exemplo do Kobe. Eu nunca vou conseguir enterrar. Nunca. Mas tem muita gente de 2 metros que também não consegue. Então, assim, tem uma parte do perfil que tem que ser por uma pessoa com resiliência. Isso é uma coisa que você não vai conseguir desenvolver assim com tanta facilidade. É muito mais fácil pegar uma pessoa com resiliência e treinar ela até o cansaço para enterrar do que pegar uma pessoa sem resiliência e, sabe, não vai, muito difícil. Então é importante você ter esse equilíbrio. Tem que ter pessoa com perfil de vendedor, aquela pessoa que, como você disse, sabe onde quer chegar, tem resiliência, tem determinação e está disposto a aprender. Aí você treina ela que ela vai longe. Mas se ela não tiver isso... E assim, né, eu acho que, tipo, tem soft skill e hard skill, mas assim, tem soft que tem que estar presente, né? O cara tem que ter uma habilidade de comunicação. Não adianta você pegar um cara que é mudo, ou que não fala, ou que não gosta de conversar, ou não gosta de pessoas, né? Alguém que é muito tímido, velho, vai ser muito difícil você desenvolver a pessoa para conseguir levar ela para o patamar de eficiência, de produtividade que ela pode. Assim, uma parada que eu estava até vendo antes da gente
da gente começar esse podcast. Cara, qual que é o grande problema da geração atual, né? Na minha época de escola, eles faziam uma corrida. E aí os 3 primeiros que ganhavam medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze, né? E você se matava para estar entre os 3 primeiros. Hoje em dia, se você for em qualquer escolinha, todo mundo ganha medalha. Não tem mais a coisa do tipo, puta, não, o importante é competir. Parabéns pelo mínimo. Parabéns por ter dado o mínimo na tua vida, né? Mas assim, cara, o que é muito bom, tipo, você que quer começar em vendas, você que, puta, quer ter uma carreira em vendas, por que é muito bom você passar por pré-vendas? E aquilo que você falou, os melhores profissionais de vendas da Growth foram pré-vendedores no início da carreira. Porque ali você está treinando a tua resiliência, tá? E eu estava vendo uma parada que é o seguinte, cara, e eu gosto muito de acreditar nisso, né? Tudo que você está passando agora, né, por mais difícil, por mais desconfortável que seja, você está passando propositalmente para forjar a versão a qual você foi criado para ser. Ao mesmo tempo que se você evitar passar por isso, né, você nunca vai se tornar aquilo que você deveria ser. E as pessoas, elas ficam muitas vezes buscando caminhos fáceis, atalhos ou fórmulas mágicas para poder chegar no resultado e abrem mão, né, do desenvolvimento, da evolução para poder se desafiar e, chegar no teu verdadeiro potencial. Cara, mano, tipo assim, velho, empreender é difícil pra cacete. Vender, empreender, pra mim, cara, tá na... Eu acho que isso volta muito no que você falou antes. Não é que as pessoas subvalorizam vendas, as pessoas têm medo de vendas. Porque é a rejeição o tempo todo. As pessoas têm medo, é difícil. Então é mais fácil você falar que, não vou dar valor porque é difícil. Mas todas as coisas boas de verdade são difíceis. Então depende de você encarar o medo, encarar a dificuldade e ir atrás do que é realmente grande. Nesse caso, vendas com excelência. E aí, eu queria entrar, cara, principais dicas pra gente, né, ir para as conclusões, mas eu não lembrava, velho, que eu ficava 1 hora por semana com o Davi treinando spin, sabe? O Davi era pré-vendedor, né? A gente tinha uma dificuldade de ter o segundo vendedor, ainda não existia 10x, era só aceleração. E, cara, ele tinha um belo dia, tinha tido uma reunião que não tinha ninguém para pegar, ele falou, pego. Cara, ele pegou e fechou, no dia seguinte, assim, sabe? Eu falei, caraca, mano, tem potencial aí. E eu comecei a treinar ele, falei, cara, bloqueei 1 hora. Nessa época a Growth tinha 10 pessoas, né? Bloqueei 1 hora aí da minha agenda, toda quarta-feira a gente vai treinar spin. E você não tem noção, né, do quanto que, velho, 1 hora do teu dia lá na frente pode fazer uma diferença bizarra na vida da pessoa e, não tem jeito. Eu vejo, a gente pega muita oportunidade que o empreendedor, que o dono da empresa, ele entra reclamando do time. Porque meu time não é motivado, meu time não é comprometido, meu time não trabalha, meu time não liga e tal. E beleza, né? Toda a culpa de tudo é do teu time, né? Mas o que você está fazendo por esse time, né? Ou é culpa de marketing também. A verdade não, esse é o argumento mais comum, né? Mas até trazendo esse ponto, né? O que eu percebi, tá? Das maiorias das operações sempre fala, falta lead. Por que falta lead? Porque todo mundo vê o topo do funil. Mas ninguém entra no detalhe das métricas e vai descendo as outras etapas do funil e vai olhar, cara, peraí, tem uma outra métrica aqui que tá muito pior do que o topo do funil. Falta lead e a taxa de conversão é 2%. Não falta talvez lead. se eu otimizar ela... Exato, Exatamente. talvez se eu otimizar ela, isso melhora o meu resultado como um todo, né? Em vez de olhar só pro, falta lead. Pode ser que às vezes falte lead, realmente, pode ser. Mas às vezes pode ser que você só tá olhando essa métrica e todas as outras você tá ignorando. E você vê como uma possível solução trazer mais lead. E ao mesmo tempo, né, vamos para a próxima guerra, que é vendas, né? Aí vendas reclama que a reunião tá ruim. Sim. Né? Essa reunião tá uma bosta, sei lá o quê. Vocês já viram isso alguma vez? Não, né? Não. Imagina. E aí, o que eu faço em pré-vendas com esse feedback? Juro de morte, ameaça, manda sequestrar? Reclama com o marketing. Fala, olha, marketing aqui, o lead não tá muito legal. Não, mas é muito isso que você falou, né? Esse tempo que a gente vai doar para entender o que a gente pode melhorar, tanto em processo, quanto em pitch, quanto em script, enfim, cadência. Então, se chega e bate a reunião lá em vendas e a qualidade não tá legal, o perfil do cliente não foi do jeito, né, o ideal,
a gente vai lá em pré-vendas, a gente traz esse feedback e fala, galera, olha, então, tá acontecendo isso daqui, a gente precisa melhorar. Num próximo roleplay, a gente vai trazer e vai melhorar o nosso script. Ou se for questão de qualificação, quais pontos em qualificação a gente esqueceu de bater e passou essa reunião. Então, essa questão de... É muito isso, a pré-vendas conversar com marketing, conversar com vendas, eu acho que é um ponto crucial para a gente conseguir andar em ambas as pontas, né? Então, a gente, assim, conversar com vendas, entender o que a gente pode melhorar. Então, toda terça-feira, a gente tem a reunião marketing, pré-vendas e vendas, que a gente entende o que a gente precisa melhorar ali logo no início da semana para a gente já traçar um plano de ação. E aí, a partir disso, eu trago todos os feedbacks que foram nessa reunião para os SDRs, para a gente entender o que a gente já pode começar a colocar em plano de ação e melhorar. Então, essa conversa, essa ponte entre os 3 times é muito importante, e essa doação de tempo, que é o papel do líder. É o líder ir lá e falar assim, cara, o que está ruim, o que a gente pode melhorar, vamos lá, vamos treinar, vamos entender, vamos ter reunião com marketing, vamos ter reunião com vendas e fazer a melhoria que a gente precisa fazer e traçar ali os planos de ação. Complementa? Perfeito. É exatamente isso. A reunião das 6, inclusive, que foi mencionada na nossa missa, é sempre com pré-vendas, vendas e marketing. Perfeito. Então, Cara, até, assim, tipo, dá essa noção, a galera, né? O Léo, ele fala muito com o cliente, né? Então, tipo assim, tudo que a gente faz, ele vai lá medir se os clientes estão fazendo. Por exemplo, a bolinha, né, foi uma parada que a galera já se apropriou, né? Pois é. Depois eu vou explicar por que eu tenho esse contato constante também a bolinha. com clientes. A bola de sexta-feira, de estourar a bola. Ah, tá. Já lembrou. Acho que esse é um hack legal depois pra contar. Mas, cara, na ponta de vendas, assim, cara, qualquer preocupação... Porque, de novo, né? O time de vendas tá o tempo inteiro reclamando que tá faltando reunião, que tá faltando lead, ou que a qualidade da reunião não foi tão boa, que teve no-show, que teve whatever. Cara, como é que você faz, estando em vendas, para poder retroalimentar pré-vendas e até mesmo garantir que, tipo, exista, de fato, essa parceria e essa cumplicidade entre as duas pontas? Uhum, perfeito. Então, a gente tem o nosso CRM, né? Não sei se menciona ou não qual é. Temos o nosso CRM. E dentro do nosso CRM, a gente tem diversos campos de informação que os próprios vendedores vão preenchendo à medida que fazem a reunião. Inclusive um campo chamado qualidade do lead. Bom, muito bom, ruim, muito ruim, e uma descrição do motivo. Essa descrição do motivo e a qualidade do lead vai automaticamente para um canal que tem o Léo e tem eu para a gente saber exatamente o que o vendedor está pensando do lead. Então é automático, automaticamente a gente recebe isso. Além disso, com todas as informações que a gente tem dentro do nosso CRM, a gente consegue exportar e fazer toda a análise estatística de quais são os principais clientes, qual o principal segmento, tamanho da empresa, e todas essas informações podem ser reutilizadas para o marketing direcionar as propagandas deles, os anúncios, para o pessoal que tem mais interesse na gente, tem um ciclo de vendas mais curto e deixar a nossa operação toda mais eficiente. E, assim, eu acho muito legal porque acho que o grande desafio é esse, sabe? Tipo, é sair do subjetivo, né? Ah, a reunião foi legal, a reunião foi boa. Não, mas por que a reunião foi legal? Por que a reunião foi boa, né? E, ao mesmo tempo, assim, a gente tem principalmente na ponta de 10x, né, uma parte relevante das nossas oportunidades vindo de mídia paga, vindo de anúncio. E a galera reclama, né? Tipo, não, pô, cara, esse cara aqui veio porque queria automatizar o LinkedIn, né? Tipo, os vendedores reclamam disso. Não, esse cara aqui quer saber qual que é a ferramenta. Eu falei, cara, olha só. Quando a gente fala de qualificar uma oportunidade, eu estou analisando sempre perfil e nível de interesse, né? Então, estou num gráfico. O quanto que esse cara está dentro do perfil que eu quero vender e o quanto que esse cara está na etapa final da jornada de compra. Qual que é a única maneira de eu escalar? Eu pegar pessoas que estão mais no início da jornada, mas que têm o perfil. Então, assim, beleza. A pessoa chega, eu quero automatizar o LinkedIn, né? Aí, qual que é a pergunta mais que você tem que fazer? Por quê? Por que você quer automatizar o LinkedIn? Porque eu tenho pouco lead. Né? Pronto. Você achou o problema que a pessoa tem. Ela acredita que sabe que a solução para ela ter mais lead é a automatização do LinkedIn. Mas o papel do vendedor é pegar esse cara pela mão e mostrar para ele, cara, olha só, eu não sei se automatizar o LinkedIn é o melhor caminho para o que você quer. O negócio que você tem. Né? Então, assim, vamos conversar aqui, deixa eu entender teu desafio e te mostrar qual que é um caminho que vai fazer você bater as tuas metas. Porque deixa eu entender uma coisa. Se você chegar no final do mês e chegar na tua meta de faturamento sem automatizar o LinkedIn, você vai estar feliz? Provavelmente ele vai. Né? Então, vamos tentar explorar um caminho melhor para fazer isso do que automatizando o LinkedIn. Só que é aquela máxima, né? Eu te vendo, eu falo do que você quer, mas eu te entrego o que você precisa, né? Que não necessariamente vai ser automatizar o LinkedIn. Mas, Léo, puxa,
Como é que é esse teu processo tipo, de ir atrás dos clientes, entrevistar os clientes, e por que você faz isso? E qual que é a importância para a galera que quer ter uma operação de pré-vendas mais eficiente, ouvir mais para quem não está vendendo? Cara, então, hoje eu ando em diversas etapas dentro da área de... Não só marketing, mas também vou em CS, vou em pré-vendas, vou em vendas. E aí, por que eu acho que isso é tão... Acho não, tenho certeza absoluta que isso é tão importante. Porque isso muda a forma como você se comunica externamente e internamente da empresa. Porque depois que a oportunidade entra, né, vamos dizer que o lead foi gerado. O lead foi gerado, cara, tem que se entender não só por onde ele veio, mas também o que essa pessoa está recebendo de comunicação entre as diversas áreas, até um fechamento ou após o fechamento, quando entra CS, né? E aí você vai começar a entender quais são os gargalos, os problemas que você precisa melhorar. Eu hoje tenho um mindset muito ligado para growth, não para marketing somente, né? Por isso que eu entro muito em CS, porque, por exemplo, se você quer crescer uma empresa, CS também é uma área importante para crescer a empresa, porque CS também vende. Não só vende, como mantém os clientes. Né? Mantém o cliente dentro, gerando receita dentro da sua empresa por um período de tempo maior. Né? E como é que ele faz isso? Cara, mantendo a comunicação alinhada entre o cliente e a empresa. Né? E quando você pensa em marketing, o trabalho é o mesmo, é a comunicação entre a galera que ainda não é cliente, né? Pode ser que vire, e a empresa internamente. Depois que essa pessoa entra, ela também tem que continuar com a comunicação alinhada dentro do que ela viu externamente. Vamos dizer que você viu um anúncio. Aí você viu um anúncio falando sobre um assunto, aumentar vendas. Aí foi explicado lá como aumentar vendas usando um jeito X. Mas quando você chega lá na reunião, é te apresentado o jeito Y, né? Você vai fazer isso pelo jeito Y, e aí você começa a se perguntar, cara, mas peraí, isso foi um pouquinho confuso em relação à comunicação anterior que eu tive e tal. Pode ser que no final chegue à conclusão que é gerar a venda final e tal, pode. Mas assim, a comunicação estando alinhada de maneira mais uniforme, simplifica e reduz o atrito de maneira a venda ocorrer, né? E também ao sucesso do cliente depois que ele entra na sua empresa. Né? Vamos dizer que você presta serviço. Cara, depois que você vende, você tem um onboarding. Vamos dizer que você falhe no onboarding. Você faça um onboarding que não encaixa com o que foi vendido. Pronto. Você já criou um cliente que te odeia. Né? Que, cara, você vendeu uma coisa para ele, quando ele foi ver, já não tá vendo aquilo que você vendeu. Então, eu fico circulando não só dentro da empresa, ouvindo as ligações de pré-venda, também escuto, de vez em quando eu pego algumas coisas de venda, pego os status dos vendedores, para melhorar o externo, que é o marketing. E, ao mesmo tempo, eu tento conversar com os clientes. E não clientes também. Tipo, por que aquela pessoa não comprou? O que impediu ela? Ah, eu fiquei com a dúvida X, eu fiquei com a dúvida Y. E algumas dúvidas você consegue solucionar com um e-mail. Você manda um e-mail, você solucionou a dúvida. Entendeu? Então, é esses gaps que eu vou tentando cobrir. E só que é muita coisa, claro, obviamente. Né? Então, aí a gente vou tentando cobrir dentro do marketing, vou melhorando. E vou entendendo. E cada vez mais que eu faça esse processo de conversar com um cliente, conversar com um cliente que ainda não comprou, eu sempre acredito que o cara vai acabar voltando em algum momento. Por quê também, né? Hoje a gente tem um alcance muito grande, a gente reimpacta muitas vezes, às vezes a mesma pessoa vai receber nosso contato durante 2 anos, 3 anos, 4 anos. E às vezes ela toma a decisão por seguir para um outro caminho e depois se arrepende. Aí volta. Pô, tava negociando com vocês, sei lá, 1 ano atrás, não fechei. Fui para o outro caminho, não tive o resultado, agora, resolvi voltar. Aí volta no nosso processo de negociação. Cara, tudo que você tem que entender sua comunicação tá alinhada. Não só externo, mas interno, com as equipes, e é realmente uma coisa complexa. Quer ver um argumento muito comum? O lead tá ruim. Esse é o argumento mais fácil de se dar. A pergunta é, por quê? Aí começa, as argumentações, aí começa a discussão, né? Começa a argumentação por causa disso, por causa daquilo, tal. Cara,
às vezes as pessoas não conseguem objetivar isso, né? E eu percebi essa... Não consegue, tipo assim, não, tá ruim porque esse cara aqui tem 5 funcionários. Isso, não consegue ser objetivo, né? Tipo, só fala, tá ruim. Por quê? Aí começa a coçar a cabeça, não sei, tá ruim. Entendeu? Não consegue te dizer claramente por que tá ruim. Aí nessas horas, que é mais importante ainda você assistir a reunião para entender como é que aconteceu a reunião, o que pode ter acontecido que fez ele dizer que o lead era ruim. Pode ser que tenha sido um erro dele, uma falha no spin, uma falha no GPST, seja lá o que for, que fez ele ficar na defensiva e falar que o lead era ruim. Não, e time de vendas, assim, cara, uma parada que eu bato muito no time é, velho, vender não é atender, né? Atender é o quê? Você tá sei lá, num call center, você tá, né, numa recepção, você tá num hotel, você vai atender o cliente que chega. Vender não é transferir uma informação. Vender é fazer perguntas, entender cenário, criar desconforto, fazer provocação e finalmente levar o cara pro gol, né? Que é ali onde você vai ter o contrato assinado. Só ia complementar que eu lembrei agora. Essa semana mesmo eu vi um formulário, né? Inclusive da imersão, do Jeito Growth. Era disso que eu ia falar, mas vai. E tem uma pergunta lá em aberto assim. É aberto, tá? A pessoa consegue escrever dentro dessa pergunta. O que você precisa melhorar dentro da sua operação que você acredita que vai te dar o resultado que você quer? A maioria responde: um time brilhante. Tipo, nesse sentido, sabe? Tipo, muda as palavras, mas a resposta vai por essa linha. E aí eu percebi também, falando com as pessoas, que a galera acredita que só ter o time vai ser a solução. Mas e o papel do líder? É o líder que constrói o time. Cara, e assim, né? Pegando esse gancho aí do Jeito Growth, né? E eu quero jogar a bola para Elisa e para o Bernardo darem, cara, os maiores aprendizados, os maiores hacks de pré-vendas, né? Que eles tiveram até agora. Mas antes da gente ir nesse ponto, cara, eu era muito procurado por empresas que falavam assim, deixa eu entender, o que vocês fizeram? Né? Como é que saiu do Thiago na sala da casa dele para um time de quase 100 pessoas? Como é que vocês fazem para crescer 400% nos últimos 2 anos? Como é que vocês saíram de uma empresa que ninguém conhecia para ser a maior aceleradora de vendas do Brasil e a principal referência em vendas B2B? Antes eu não tinha o que responder quando as pessoas me perguntavam isso. Eu não sabia o que eu ia falar, né? Eu ia falar, velho, tem aceleração, tem demanda infinita e tal. Eu pensei, cara, e se a gente tivesse uma imersão que durante 2 dias você pudesse vir para dentro da Growth, né? Não para ver teoria, não para ver coisas que o pessoal joga em livro, mas para ver, cara, as nossas ferramentas, os nossos processos, a maneira como a gente desenha estratégia, a maneira como a gente desenha conteúdo, a maneira como a gente prospecta, como a gente qualifica, como a gente acompanha time de vendas e como a gente vende, né? E assim nasceu o Jeito Growth, que é uma imersão, tá? Que acontece mensalmente. A gente tem feito ela muito restrita porque a gente quer, de fato, uma grande transformação nas pessoas que passam pelo Jeito Growth. Então, ela acontece dentro do próprio escritório da Growth Machine. E para você que tomou a decisão, que acompanha nosso conteúdo, viu que faz sentido aquilo que a gente tá compartilhando aqui gratuitamente e quer ter um contato mais profundo comigo, com o Léo, com o Bernardo, com a Elisa, e passar 2 dias aqui dentro do escritório da Growth, vendo exatamente como a gente faz isso, a gente vai deixar um link tanto na descrição, né, para quem está ouvindo pelo Spotify, quanto aqui para quem está ouvindo pelo YouTube. Aqui, né? Não, vai tá aqui no YouTube. Vai Aqui. ter um QR Code aqui também na tela. Você Beleza. pode escanear o QR Code. E se não, você pode jogar Jeito Growth no YouTube, no No Google. Google. Ele Você vai escaneia o QR Code, clica aqui embaixo, ativa o sininho. aplica, tá? Bom, é uma imersão muito exclusiva, então tem que fazer sentido para o teu negócio. A gente tem um propósito muito grande de transformar as empresas, de transformar os departamentos comerciais. Então, por isso, você passa por um processo seletivo, por uma aplicação para entender se é o momento de você participar. Então, se você tomou essa decisão, vamos embora. Vem passar aqui 2 dias junto com a gente. Elisa, cara, maior aprendizado que você teve em pré-vendas, assim, se você fosse deixar uma dica pra galera que tá ouvindo, tipo, cara, preste atenção nisso, que isso pode transformar o teu resultado, pode fazer ir mais longe, que dica você daria? Com certeza, tudo que a gente já comentou aqui, né? Desde treinamento, acompanhamento, tudo isso, mas muito essa questão da cadência e como que a sua cadência ela está estruturada, né? Como que estão estruturados seus e-mails, como que estão estruturados seus scripts, WhatsApp.
a comunicação, com certeza, entre marketing, pré-vendas e também vendas. Muita gente acha que o marketing só ajuda trazendo os leads, né? Mas, por exemplo, nessa semana, semana passada, a gente teve uma conversa, eu e o Léo, para a gente olhar para a nossa cadência e ele trazer outros insights, fora os meus, fora os dos SDRs, e como que a gente poderia construir essa cadência. E, com certeza, e aí eu acho que o B pode falar mais, né? Falar melhor do que eu, que é com relação ao acompanhamento de métrica, né? Então, quando a gente fala de cadência, por exemplo, a gente olha, por exemplo, a abertura de e-mail. Então, quantos cliques que estão tendo nesses e-mails, né? Quanto de retorno a gente está tendo? O que a gente pode melhorar dentro do nosso e-mail? Além de taxas de conversão, no-show, reagendamento, até propriamente vendas. Então, quanto de reunião que a gente está gerando aqui que está gerando oportunidade ali dentro do nosso pipe? Então, com certeza, olhar para essas questões assim dentro de um time de pré-vendas eu acho muito importante. Bernardo. Perfeito. Então, pegando onde ela deixou, né? Primeira coisa seriam as métricas. Então, a métrica é essencial, é um sintoma que vai te mostrar... Não, e sabe uma coisa assim? Às vezes a pessoa pensa, pô, métrica é o quê? Um dashboard, uma inteligência artificial. Como é que é o nosso modelo de acompanhamento? Extremamente avançado. Extremamente avançado. É uma planilha no Excel que eu montei para parecer que era um dash, mas é só um Excel bonitinho. Então, você pode fazer até no papel se quiser. O que importa é você ter um sintoma. É que nem medicina. Eu não sou médico, então eu posso falar besteira, mas é que nem medicina. Sei lá, o colesterol tá alto. Isso é o problema? Não, isso pode ser o sintoma. O problema, você vai ter que perguntar. Então, as métricas são para isso. São para dar o sintoma, para você saber onde está o problema. Você tem que perguntar por que aquilo está desse jeito até achar a verdadeira causa do problema, a verdadeira causa do sintoma. E a segunda coisa, que tanto para pré-vendas quanto vendas, especialmente B2B, é que pré-vendas B2B não é um jogo de reação. É um jogo de ação, de visão, de futuro. Porque você tem seu ciclo de vendas, você tem sua cadência, sua prospecção. Então, não é sobre o que você faz agora, é sobre o que você fez no passado que está te dando seu resultado hoje. Então, se você quer um resultado melhor para amanhã, você tem que ir atrás. Você tem que fazer hoje, porque o resultado vem depois. É um jogo de visão, não de reação. Então, essas são as duas coisas que eu deixaria aqui, para o pessoal não esquecer. Boa. E tu, Léo, o que você deixa de dica final para a galera? Grande alavanca, o grande ponto de melhoria aí que a gente aprendeu ao longo dessa jornada? Cara, assim, eu acho que foram tantas coisas que fica difícil de resumir, né? Fica difícil de resumir. Eu acho que essa reflexão sobre o papel da liderança, né? Sobre as funções e o que você realmente está fazendo no seu dia a dia, quanto está ocupado da sua agenda com o que você deveria estar fazendo e quanto está ocupado com outras coisas que, cara, não tem nada a ver. Acho que é uma reflexão muito grande. Cara, e um segundo ponto você quer entender mais o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo para alavancar e crescer tão rápido, né? Tipo, aprimorar o nosso processo de visão, revisão das coisas. Participa do evento, né? Jeito Growth, né? Lembrando que as vagas são limitadas, a gente tem uma limitação por questão de que a gente entra dentro do seu negócio até certo ponto, né? E te ajuda também tem workshop, né? A entender o que você pode otimizar. É que tem um workshop na imersão, né? Então a gente ajuda, você monta de fato algo prático sobre o seu negócio durante a imersão. Não é PPT, né? Não é só PPT. Se fosse só o PPT, a escala seria infinita. Fazer online. Mas não é. Não é. Cara, ponto que eu deixo, assim, tanto para quem está em vendas, quanto para quem é gestor de vendas, quanto para quem está empreendendo, né? Eu acho que a coisa mais importante que existe é o questionamento, né? E aí eu me perguntaria assim, cara, você está fazendo o possível ou você está fazendo o melhor, né? Você tá, e fazendo o melhor não é o melhor do mundo, é o melhor aonde você está, com a condição que você tem, com os recursos que você tem nesse momento. Porque o fato de você ser pequeno, de você ter um time pequeno, de você estar começando, não é uma desculpa. E você que está prospectando, que está aprendendo a fazer ligação, a prospecção e tal, não é uma desculpa para você não fazer o seu melhor, sabe? Tem muita gente que cumpre tabela, né? Até aqui eu trabalho de 9 às 18 e tal, conta os segundos para dar 18 e tenta fazer a menor quantidade de ligação possível. Aí você abre, né, as plataformas e vai ver lá, a pessoa começou a ligar 11h30 e terminou, parou de ligar 3 horas da tarde. Cara, você está fazendo o possível. Tem que lembrar também que quando alguém fala que é falta de tempo, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Perfeito. Então, assim, cara, se questiona, eu estou fazendo o melhor ou estou fazendo o possível, né? E não tem problema o que aconteceu para trás, o que importa é o que vai acontecer para frente, porque você pode se comprometer diferente, você pode executar diferente, você pode sonhar diferente. E, cara, faz tudo o que você pode com aquilo que você tem e se conseguir um pouquinho mais, cara,
dá um pouco mais, investe um pouco mais. Né? O jeito Growth, ele nasceu porque as pessoas se questionam assim, cara, como é que você fez para sair da tua casa? Quando eu comecei a Growth, cara, eu tinha um mês de conta para pagar, guardado, e era ou esse negócio vira ou eu vou ter que procurar emprego. E eu lembro que, assim, desde o meu T0, que eu podia gastar por mês com marketing era R$800. Né? R$800 era tudo que eu tinha. Aí eu fui lá, procurei um amigo meu, falei, velho, você topa me filmar e editar e tal? Ele falou, topo. Eu falei, quanto você vai cobrar? Aí ele falou, não, oposto, quanto você tem para pagar? Ele falou, quanto eu cobro você não vai ter. Então, quanto você tem para pagar? Eu falei, R$800. Ele falou, não, beleza, R$800. Fez errado, pô. Cadê a negociação? Não, cara, assim, eu sabia que ele ia começar em 3, eu tinha 800. Só que o que aconteceu? Desde essa época, desde o Thiago sozinho até hoje, cara, minha remuneração é a mesma, sabe? E tudo que eu posso, eu reinvisto na empresa. E aí, desses R$800, foi para R$2.000, dos 2.000 foi para 3, foi para 6, eu falei, não, cara, vem para cá que eu vou te dar equity. E eu trouxe essa pessoa para dentro para poder fazer esse trabalho. Então, não tem jeito. Você quer ser grande? Cara, vai ter desconforto, você vai ter que investir, você vai ter que olhar com carinho e entender que é um processo de construção, mas quanto mais energia você bota em alguma coisa, melhor essa coisa fica. E esse é o ciclo de cada hora você ir ficando um pouquinho melhor. Elisa, quem quiser trocar ideia contigo, qual que é a melhor rede social? Como é que faz para te achar? Procura lá no LinkedIn, Elisa Guiar, então tô lá, me chama lá no chat, a gente vai trocando uma ideia e vai ser um prazer, com certeza, aprender com vocês, né, e passar um pouquinho do que eu sei também. Boa. Bernardo? Pode ser pelo LinkedIn ou Instagram, é Bernardo Derrond, D-E-H-O-N-D. Então, fique à vontade também, pode mandar mensagem, que vocês quiserem compartilhar, perguntar, tô sempre à disposição. Léo? LinkedIn, leonardo.alexandre.si. E é isso. Boa. Bom, todas as redes, Thiago com th.reis.gm, no LinkedIn é Thiago Reis só, tá? E não tem o GM no final, mas joga lá, vamos trocar uma ideia. E você, né, que está buscando acelerar sua máquina de vendas, ter mais resultado, quer levar a tua empresa para um novo patamar, a gente disponibiliza um diagnóstico gratuito. Ao se cadastrar, você vai estar falando com alguém do time da Elisa, e se você tiver no momento, né, a gente vai te apresentar uma forma de poder acelerar o teu resultado, seja via 10x, seja via aceleração, a gente vai te mostrar o caminho mais curto para você bater todas as suas metas. Para cima. Isso aí. E tem um presente aqui na descrição. Dá uma olhada. Boa.